Como a gente vem falando de combate ao racismo, principalmente no futebol, que é uma consequência do que a gente tem na sociedade, e agora há pouco aquele presidente da Conmebol fez uma manifestação racista, assim, não tem como a gente deixar esse assunto de lado. Puxa, eu fiquei tão chateado como não tinha ficado há muito tempo ao ouvir o Luigi, aquele jogador do Palmeiras, chorando mesmo, chorar em uma entrevista coletiva quando fizeram a primeira pergunta para ele e deixaram de lado o racismo que ele tinha acabado de sofrer lá no estádio no Paraguai. Vocês se lembram disso, não tem muito tempo. Nós até perdemos um pouco as estribeiras aqui e não é para menos, porque é algo tão canalha e ao mesmo tempo tão presente na sociedade que não tem como não entristecer. Não tem como deixar a mim, a Ana, eu tenho certeza, e a vocês aí tristes. Não é um negócio que você pensa e fala, isso aí é assim mesmo, eu vou deixar de lado. Não é por aí. Eu já revelei algumas vezes para vocês que uma vez tive que tentar explicar para uma pessoa próxima a mim, negra, o que estava acontecendo em determinado fato. E eu fiquei assim envergonhado, sabe? Porque era uma coisa tão ridícula, tão absurda, tão canalha, tão nojenta, que eu ali tinha que encontrar palavras para não chocar mais ainda a pessoa. E quem já passou por isso, ou estando de um lado ou do outro, principalmente estando do outro, sabe muito bem como é triste uma situação como essa. E quando você vê uma pessoa ainda em formação passar por isso, a canalice ela se torna ainda maior. Que a criança ela ainda não assimilou, ela está ainda assimilando as coisas, tentando se formar como pessoa e tal, e fica meio que sem saber o que está acontecendo. Eu já presenciei uma cena como essa e, é revoltante. E foi exatamente o que aconteceu com o Luigi, há pouco tempo o jogador do Palmeiras. E depois de tudo isso, depois desse momento crítico que nós mais uma vez vivemos juntos, vem o presidente da Conmebol falar que a Libertadores sem o Brasil é a mesma coisa que o Tarzan sem a Cheetah. Que despreparo é esse? Ou é despreparo ou é a canalice também dentro dele, sabe? A canalice estrutural que nós temos mundialmente falando. O racismo ele é mundial. Tem alguns países que falam que combatem e tal, realmente combatem, mas você não consegue estipar esses canalhas como deveria. Esses canalhas, eles se utilizam do efeito surpresa e do efeito manada também para ficar escondidos. Eles ficam escondidos ali. Normalmente eles fazem as manifestações efêmeras, rápidas ali, algo súbito, sem normalmente colocar a cara, sem normalmente mostrar que é aquele cidadão do número do RG tal, do CPF tal, que está cometendo aquele ato. Uma vez ou outra acaba acontecendo igual houve lá no Paraguai. Agora, um presidente, um cara que deveria, presidente de uma instituição como a Conmebol, sujeito que deveria ter um preparo para várias situações, principalmente para uma situação envolvendo algo delicado, como é o combate ao racismo, o cara vem e faz uma comparação como essa. Que história é essa de Tarzan sem a Cheetah? O cara falando de racismo. E para quem não sabe, a Cheetah é um macaco. A Cheetah é um chimpanzé. É ou não é inacreditável, minha gente? Quando você já acha que viu de tudo, que já ouviu de tudo, toda e qualquer canalice, aparece uma manifestação absurda como essa. E que me faz cada vez mais ter vontade mesmo de seguir colocando esse tipo de gente no lugar que tem que estar. Distante mesmo de qualquer esporte, distante de qualquer convívio social. E o pior, gente, é difícil imaginar que o rigor da lei tem a condição de atingir um cara como esse. Mas independente de qualquer coisa, a gente não pode desanimar. A gente não pode baixar a bola, baixar a guarda para esses caras. Nós temos que seguir dia a dia combatendo essa gente que se utiliza aí de piadinhas nos seus meios particulares para mostrar que o racismo existe. Ou melhor, para não deixar o racismo acabar. Porque é assim que acontece. Quantos de vocês já passaram por isso, ouviram pessoas passarem por situações vexatórias por conta disso? Você tem coragem de fazer alguma piada com um tom racista? Você que me ouve agora? Eu tenho certeza que a maioria não. Mas sempre tem um pulha aqui, outro acolá,
com coragem, com capacidade para se manifestar desse jeito. E quando eu ouço uma pessoa dizer que o Brasil não é um país racista, eu só ouço o branco dizer isso. Agora pergunta para um negro, pergunta para o seu amigo negro, para sua amiga negra, se é ou não é. Se a todo instante não acontece alguma coisinha entre aspas, relacionada a isso. Eu tenho vários amigos que trabalham comigo aqui, que são negros e que já me relataram coisas assim, que eu fico envergonhado como cidadão em ouvir e revoltado em saber que existe. Então, o combate ao racismo ele tem que partir principalmente de você que não sofre com ele. Para que jamais alguém do seu ciclo tenha a condição de atacar alguém. E não é por pressão, não. Tem que ser algo natural. Eu vou te dar um exemplo disso. O meu filho mais novinho, esses dias estava me fazendo alguns questionamentos quanto a isso. Por quê? Porque para ele é um negócio absurdo. É um negócio distante. É um negócio inaceitável. Ele não consegue compreender como que algumas pessoas agem de tal forma. Então o combate ao racismo ele tem que começar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. O preconceito como um todo. Porque não adianta você ficar batendo de bonzão, falando uma coisa e agindo de forma diferente dentro da sua casa. Porque essa forma diferente, muitas das vezes canalha, amanhã estará atacando alguém, atingindo alguém fora da sua residência. E quem pensa de forma humana, quem pensa no próximo, quem acredita nos princípios, independente de religião, obrigatoriamente tem que levar isso muito a sério. Quem não faz isso, vocês vão me desculpar, não merece o meu respeito. Eu falo sempre que respeito a tudo e a todos, mas até a página 2. Eu não respeito uma pessoa que tenha uma manifestação, mesmo que ela interprete como uma manifestação ingênua, mas com um tom racista. Eu não respeito e não quero ninguém que tenha esse tipo de comportamento perto de mim. Faço questão de manter distância. Só que da distância a gente tem que agir também, porque uma coisa é você se manter distante e às vezes se omitir. Nós não podemos ser omissos frente a isso. Essa manifestação absurda desse cara da Conmebol aí tem que ser combatida, tem que ter consequência para ele. E mais uma vez, né? A manifestação dele nada mais é do que a consequência do que nós temos e vivemos no dia a dia no mundo inteiro. Não é, Aninha? Boa tarde a você. Totalmente, Joel. Boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Para mim é um exemplo muito claro de como a coisa é estrutural, né? Quando a gente fala em racismo estrutural. Não é aquela coisa que é pensada para ser racismo, né? Ela está tão estruturada, está tão dentro da mente, do comportamento, que sai em momentos como esse. E olha que coisa curiosa, né? Instantes antes, o Alejandro Domingues tinha feito um discurso, né? Porque a Conmebol está sendo muito cobrada, muito pressionada por ter uma postura para combater o racismo dentro dos estádios onde está ali organizando competições, né? E aí ele fez um longo discurso falando que a Conmebol está unida nessa luta, que tem que combater o racismo e tudo mais. Aí foi só um repórter chegar ali e pegar ele de bate-pronto. Olha a frase que saiu. Então, essa é a grande diferença entre o negócio ser estrutural, entre... Está muito enraizado no pensamento, né, dessas pessoas. A Conmebol não combate isso da maneira que deveria porque não acha que é grave. A verdade é essa. Se achasse, já teria feito alguma coisa, né? E a gente já falou isso aqui diversas vezes. Diversas vezes. Esse exemplo de hoje é o mais... Acho que o mais concreto que a gente vai poder ter. O estrutural sempre. Que você fala, infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso, ele se confunde com o natural. E não deixa de ser. Exato. É uma coisa que saiu tão natural de dentro dele, que depois ele deve ter feito, nossa, o que eu falei, vendo a repercussão e tal, porque eliminou, acabou com o discurso que ele fez ali na abertura daquele evento para votação, né? Para votação não, para o sorteio dos grupos da Libertadores, né? E aquilo é a mentalidade de quem está na Conmebol. Não é o discurso bonito, aquilo é a mentalidade. O que se faz para combater... que é a mentalidade, né? Então, a gente devia dar as costas para esses caras, sim. É que isso não vai acontecer porque é uma competição que envolve muito dinheiro, né? E um dinheiro que é muito importante para as equipes que estão participando, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Mas se a gente tivesse a condição financeira de fazer, tinha que virar as costas para esses caras mesmo.
né? E toda vez que houver jogo aqui dentro do Brasil, é botar em cana quem for racista aqui dentro do nosso país. Porque fora dele, a gente já percebeu que a gente não vai ter essa proteção. Mas aqui a gente tem que manter o respeito. Exatamente. Então, o que tiver ao nosso alcance Aqui a giripoca tem que tem ser que piar. feito. E pia, né? Tem que A piar. gente já teve vários exemplos disso aqui no país, inclusive. Mas é um negócio lamentável e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco e falar também sobre o futebol, né? Como é que ficou o sorteio dos grupos da Libertadores, quando é que começa a competição, o calendário todo. A gente vai trazer aqui também daqui a pouquinho. Muito triste ouvir um negócio desse. Não, é muito triste. É triste, revoltante. Você fica, como diz o outro, ali sem estímulo em alguns momentos. Mas foi o que eu disse e eu faço questão de reiterar. Não dá para baixar a guarda para esses caras. Se você se entristece, você dá uma chance maior ainda do cara continuar fazendo o que ele faz. Então nós temos que ser fortes nesse momento. Tem que ter união, tem que ter força, manter a guarda elevada para soltar aquele tomahawk bem dado mesmo na ponta de queixo, virtualmente falando. Vamos nessa, Aninha? Vamos lá, então.